Já vimos um conceito de pregação cristocêntrica, identificamos o conteúdo do livro de Provérbios, algumas ferramentas para ligar o conteúdo de Provérbios à pessoa do Senhor Jesus Cristo. De novo, pregar Cristo é a pessoa, obra e ensino de Jesus Cristo. Vimos Provérbios capítulo 9 e a sua estrutura, um discurso um pouco mais longo. E a proposta agora é nós trabalharmos debaixo de um tópico, que é tratado de uma forma abrangente no livro de Provérbios. Deixa eu dar para você talvez aquela que eu encontrei de ser a melhor explicação, porque é tão aleatório assim o livro de Provérbios, né? Tem a ver com, acredito eu, a natureza da sabedoria. A natureza da sabedoria. Ser alguém sábio é saber navegar na vida conforme os problemas aparecem. Não sei se você já reparou nisso. Você não escolhe quando eles vêm, né? Você não agenda, problema financeiro na quinta, problema conjugal vai ser na próxima terça, ok? Eles vêm. E quando eles vêm, você precisa contar com suas ferramentas de sabedoria para saber navegar entre eles. E o livro, ele propõe isso na sua própria estrutura, em que ele traz para nós uma série de versículos e alguns deles, vamos ser honestos, inclusive os de preguiça, eles aparecem repetidas vezes em lugares diferentes. Não é? E a gente vê isso e fala, o que tem a ver com isso? Tem a ver com a forma como a vida acontece, né? E aí amanhã nós fechamos com Provérbios capítulo 30, versículos 1 a 9, ok? Lembrando, pregação expositiva, já lemos e vamos ler de novo, né? Pregação expositiva é a pregação dirigida pelo texto que honra a verdade da Escritura, como foi dada pelo Espírito Santo. Seu objetivo é descobrir o significado inspirado por Deus, através da investigação, interpretação histórica, gramática, teológica. Através de uma proclamação convincente, o pregador explica, ilustra e aplica o significado do texto bíblico em submissão ao poder e pelo poder do Espírito Santo, pregando Cristo para promover vidas transformadas. Pregar a Cristo, pregar sermões que integram autenticamente a mensagem do texto com o clímax da revelação de Deus da pessoa, obra e ensino de Jesus Cristo, como revelado no Novo Testamento. Vimos o conteúdo do livro e de Provérbios 9, o caminho da sabedoria e piedade é daqueles que têm um relacionamento com Jesus Cristo. Ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque mais uma vez nós podemos abrir a Tua palavra. E é certo, Deus, que o nosso olhar ele acaba sendo um pouco técnico de como nós podemos crescer na habilidade de expor o livro bíblico. Mas é a Tua palavra, e a Tua palavra fala conosco. Então eu peço a Deus que o Senhor desvende agora, ó Deus, a nossos corações, exponha nossos corações, a fim de recebermos do Senhor mais graça para vivermos, ó Deus, os caminhos de Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. O perigo da preguiça. O perigo da preguiça. É um perigo que está em todo lugar. A preguiça, ela se encontra em todo lugar. A questão não é se você luta com a preguiça, mas como ela se manifesta com você. Como ela se manifesta em você. Ok? Eu lembro um dia que eu estava trocando as estações do rádio e escutei uma música que dizia o seguinte, já traduzida. Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Só quero ficar deitado na cama. Não quero atender o telefone. Então deixe o recado na secretária eletrônica, pois juro que hoje eu não quero fazer nada. Vou ficar com os pés para o alto, olhando para o ventilador. Vou ligar a TV, ficar com as mãos no bolso. Deixa eu tirar a minha. Ninguém vai me dizer que não posso fazer isso. Não mesmo. Vou me jogar no sofá, ficar embaixo das cobertas. Ligo na MTV para eles me ensinarem a dar uma de Doug, sei lá o que é isso. Porque no meu castelo quem manda sou eu, e assim vai. E o nome do filósofo por trás disso é um tal de Bruno Mars. Talvez você até tenha escutado essa música, achado uma baladinha legal. É uma baladinha envolvente, é uma baladinha gostosa de ouvir, mas ela tem uma letra venenosa. Oi? Bom, eu não queria levantar a lebre, né? Tu dizes. Né? E é óbvio que isso também permeia letras até nacionais, né? Acho que era o Chorão que dizia, ô que preguiça boa, né? Ô que preguiça boa, né?
E nós vemos as músicas, elas permeando uma cultura que tem nos envolvido a cultura da preguiça. Eu li um artigo outro dia de que existem já um grupo de jovens adultos que já se formaram na faculdade, cuja ocupação é preguiça. E o que eu quero dizer com isso? São jovens que saíram da faculdade, não ingressaram no mercado de trabalho e hoje vivem às custas dos pais. Então eles acordam terça-feira, 11 horas da manhã, comem a pizza fria que eles pediram na segunda anterior, e aí eles pegam o carro e vão para Ubatuba. E aí eles curtem o final de semana, a semana em Ubatuba, e eles voltam. Quando? Quando eles quiserem voltar. É um estilo de vida preguiçoso. Há uma camada social, há um grupo social de jovens adultos cuja ocupação é preguiça. E aí você olha para isso e fala assim, eu não sou o cara da música, eu não sou o cara de determinada nacionalidade, né? Eu não sou esse grupo social, é algo distante de mim. O problema é que o engano engana. E normalmente quem é preguiçoso não sabe, não reconhece. Então pare e pense nisso aqui, ó. E a mediocridade no ministério pastoral? Mediocridade não é um problema de tempo, recursos humanos, recursos físicos ou localização geográfica. Mediocridade é um problema de coração. Paul Tripp coloca o seguinte, os 2 parágrafos são dele. A cultura e a disciplina que estão envolvidas em nossa pregação sempre revelam o verdadeiro caráter de nosso coração. Vamos ser francos, essa é uma luta constante. Quantas horas você investe no preparo de um sermão? E eu não quero aqui colocar para você 40 horas ou um número absoluto, porque isso seria já começar a navegar também os caminhos do legalismo, né? Mas é importante, nós lutamos com isso. É o sábado à tarde, você está lutando com um texto bíblico e você escuta lá fora, no quintal, os membros da igreja, seus vizinhos, fazendo um churrasco e curtindo o sábado. Porque eu, Senhor. Porque eu. Não é? Ou você termina o sermão, você senta no banco da frente, a hora que acaba o pós-lúdio, as pessoas levantam e você espera o tapa nas costas, ninguém vem. É inútil, Senhor. Esse trabalho é inútil. Eu não ouvi nenhum, foi uma bênção. Obrigado, pastor. E aí nós começamos a lutar com certas coisas do nosso coração que vão nos levando e encorajando a uma mediocridade ministerial. Qual o ponto de eu estudar tudo isso? Qual o ponto de eu me enfiar nas línguas originais? Ninguém dá a mínima mesmo. E lutamos com a mediocridade, que nada mais é do que uma das facetas da preguiça pastoral. Em alguns contextos mais perigosos, onde não prestamos contas para ninguém. Talvez você, quando faz a reunião de equipe pastoral, é o seu devocional. Estou em reunião da equipe, fazendo devocional. É você e só você. Não tem ninguém a quem você presta contas, a não ser o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então nós nutrimos uma mediocridade pastoral que nada mais é do que preguiça pastoral. Aliás, tem um livro que eu recomendo fortemente para você. Eu não vi ele lá embaixo. Vocação Perigosa, de Paul Tripp. Leia, grife, chore, se arrependa, jogue cinzas na sua cabeça e renove as suas energias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo e continue ministrando. Ok? O que tem roubado o seu tempo e energia ministerial? O contato com as redes sociais, a leitura de coisas que você gosta, mas não precisa ler, e enfim. Parece que não é tão distante assim quanto a gente imagina a questão da preguiça. A palavra de Deus diz que a preguiça não é apenas uma falha de caráter, mas um problema espiritual. O livro de Provérbios, inclusive, zomba do preguiçoso, dizendo que ele não quer ter o trabalho de levar comida à boca. O preguiçoso sequer quer ter o trabalho de levar comida à boca. Ridículo. O que Provérbios está fazendo? Zombando. Provérbios, então, exorta o preguiçoso e o chama ao arrependimento. Agora, como que nós identificamos o preguiçoso à luz do livro de Provérbios? Existem 3 grandes categorias para identificarmos o preguiçoso.
no livro de Provérbios? Por aquilo que ele faz. Abra comigo em Provérbios capítulo 19, versículo 15. Nós vamos identificar o preguiçoso usando algumas passagens isoladas no livro de Provérbios. E nós vamos construir um sermão usando dois conjuntos de provérbios que tratam da preguiça. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Provérbios 26, 14. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Provérbios 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. São 3 versículos que enfatizam aquilo que o preguiçoso faz. O que ele faz? O preguiçoso ama o sono e possui muitos desejos. Esse último versículo, 13, 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Conta-se a história de que um determinado senhor se aproximou do John MacArthur e falou assim: eu daria a minha vida para pregar como você prega. Ótimo, você tem um bom começo, porque foi o que me custou. Belos sermões não brotam do nada. Não brotam do nada. Tem um trabalho árduo por trás. Ou o preguiçoso é aquele jovem que ele entra nas redes sociais e ele começa a ver a foto dos seus amigos, todos pichados com nome de universidades, algumas federais, algumas estaduais, carecas, e ele fica assim: eu queria tanto passar na faculdade. Estude. O preguiçoso é alguém cheio de desejos, mas nenhum deles é suprido. Por quê? Porque ele tem preguiça, ele não faz. Uma vez eu estava conversando com um jovem e ele falou assim: eu nem vou estudar para o vestibular. Eu falei: mas por quê? Porque eu não vou passar. Eu falei: não vai mesmo. Aí eu ainda brinquei com ele, falei assim: está amarrado qualquer espírito de passação para você. Aí ele ficou me olhando, eu falei: claro que você não vai passar, você não está estudando, você não se inscreveu no vestibular. Se você não se inscrever no vestibular e não estudar, você nunca vai passar. Agora, se você se inscrever e estudar, pode ser que você passe. Então o preguiçoso, ele é cheio de desejos, mas ele não é satisfeito. Ele ama o sono, É errado dormir? Não é errado dormir, é uma bênção dormir. Mas grande parte dos problemas que nós lutamos em termos de desejos é uma deturpação daquilo que Deus criou e chamou de muito bom. Amar o sono se torna um grande problema. O preguiçoso é conhecido por aquilo que ele faz, o preguiçoso é conhecido por aquilo que ele não faz. 12, 27. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. O preguiçoso tem uma caça e não assa. Ele é conhecido por aquilo que ele faz, é ter um monte de desejo não satisfeito, ele ama o sono, e ele é conhecido por aquilo que ele não faz o seu trabalho. Ele não faz o seu trabalho. Ele não cumpre. Ele é conhecido por aquilo que ele faz, ele é conhecido por aquilo que ele não faz, e ele é conhecido, ele não faz o seu trabalho, guiado por prazer, e ele é conhecido por aquilo que a comunidade diz. Isso é comum entre jovens, né? Se eu sou preguiçoso, o problema é meu. Não é seu, é nosso. Provérbios 10, 26. Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Lê isso para a mãe de um preguiçoso, ela sabe exatamente o que é isso. Meu filho arruma a cama. 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 Arruma a cama. Já falei, você acha que eu sou surdo? E aquilo é fumaça nos olhos dessa mãe, é vinagre nos seus dentes, porque lidar com o preguiçoso é difícil demais. Ele não faz o seu trabalho. Ele é alguém cheio de desculpas, ele é alguém sábio aos seus próprios olhos, é difícil e a comunidade aponta: eis um preguiçoso. Às vezes a comunidade aponta e coloca em frases, às vezes a comunidade faz assim: ih, fulano. Vamos pedir para alguém fazer isso aqui? Vamos. Eu pensei em fulano. Fulano não dá. Fulano não dá.
A comunidade sabe. Basta um pouco de tempo e a gente já sabe quem são os preguiçosos. Você sabe com quem você pode contar, você sabe com quem você não pode, não deve contar, porque é preguiçoso, ama o seu próprio prazer, não cumpre o que lhe é dado e ama o sono. Ama o sono. Então é possível identificar o preguiçoso por aquilo que ele faz, por aquilo que ele não faz e por aquilo que a comunidade diz. Agora, quão sério é a preguiça? Quão sério é a preguiça? Vamos entender o problema. Nossa preguiça, ela é destrutiva. Ela é destrutiva. Não tem nada demais ficar aqui, cantar a musiquinha do Bruno Mars, né, do Chorão, né, ou ser um daqueles jovens lá. Qual o problema? Qual o problema? A nossa preguiça, ela é destrutiva. Provérbios capítulo 24, versículos 30 a 34. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem, falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi instrução. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Então o texto descreve para nós um homem sábio, que passa na frente do campo do preguiçoso. Esse homem que é preguiçoso, insensato, de novo, falta coração, é um problema espiritual sério. A preguiça é um problema espiritual sério. Sua preguiça é vista num campo que cresce espinhos. Agora note, pare e pense, a imagem de um jardim crescendo espinhos. E lembra de Gênesis capítulo 3, as consequências da queda. E Adão então é chamado a lutar contra as consequências da queda. E aqui nós vemos um homem entregue às consequências da queda. Seu jardim é cheio de espinhos. Porque o pecado tornou difícil o trabalho e a provisão. E ele não quer trabalhar, ele não quer prover. A reação pecaminosa à maldição da queda é frequentemente a atitude de pegar pouca ou nenhuma responsabilidade. Gerações que crescem sem tomar responsabilidade. O preguiçoso não assa, não sua e não trabalha, e ele deixa os espinhos crescerem e permite que tudo saia do controle. E não é à toa que junto com a preguiça vem a ansiedade. Porque de repente ele percebe que o seu jardim está cheio de espinhos. Tudo está errado no seu jardim. E ele fica ansioso. Ele começa a roer unhas. E o preguiçoso é alguém ansioso. Ansioso. Muito diferente da diligência que nós vamos ver, até incorporada na figura tão pequena da formiga. Da formiga. O ansioso, muitas vezes, está lutando com preguiça. Ele não tem um plano. Ele não tem um plano. O sábio vê isso e ele é instruído. Ele observa e ele é instruído. Quanta sabedoria nós temos simplesmente observando, né? Tem gente que diz que a virtude é aprender com o próprio erro. A grande virtude é aprender com o erro dos outros. Maior virtude é aprender com o erro dos outros. Quem é sábio, preste atenção e aprenda com isso. Existe uma ordem no mundo da forma como ele funciona. Nossa, está tudo errado essa frase. Mas existe uma ordem no mundo criado por Deus. E o preguiçoso trabalha contra isso. E o problema não é sempre dos estereótipos. De novo, talvez a gente olhe isso e fale assim, não, lá em casa está tudo ordenado, lá em casa está tudo arrumado, você não se enquadra nos estereótipos típicos de preguiça. E de novo, engana. A preguiça se manifesta de outras formas. É possível que você seja extremamente diligente em algum aspecto da sua vida e extremamente preguiçoso em outro aspecto da sua vida. Talvez o seu sermão é nota 10 todo domingo,
Você é alguém organizado ministerialmente e um caco como marido, um preguiçoso como marido. Você não cresce como marido, você não dá um passo como marido. Ou talvez você use a sua família como escudo para não crescer ministerialmente. E nós somos chamados, meus irmãos, a sermos diligentes em tudo que vem à nossa mão. Em tudo que vem à nossa mão. Você não pode fazer tudo, mas pode fazer tudo o que você pode e deve. Às vezes nós temos dificuldade de nos ver como os preguiçosos porque nos comparamos com pessoas que sabemos que são preguiçosos. Mas às vezes nós queremos nossas necessidades supridas sem trabalhar por elas. Você é pastor, você não vai jogar na loteria. Mas a nota fiscal paulista é muito legal, né? Quem sabe sai um prêmio desse. E você sonha. Todo final de ano você pensa na Mega Sena da virada, o que você faria com aquele dinheiro. O que eu faria com aquele dinheiro? Nosso coração ama ter necessidades supridas sem trabalho. Não existe isso. Biblicamente não existe isso. Não deve haver existe isso. Esse não é o problema da maioria de nós, mas algumas pessoas não priorizam o que precisa ser feito sobre o que querem fazer. Esse tipo de preguiça é escolher o que quer fazer sobre o que precisa ser feito. Pare e pense em projetos que você precisa fazer e que são alvo da sua constante procrastinação. Procrastinação é um nome técnico moderno para uma das formas de preguiça. Preguiça. Nós procrastinamos coisas. Às vezes é não completar as tarefas dadas, distração com outras coisas. Nos distraímos, tanto barulho, tanto ruído, o celular não passa de tocar. Quando vê, foi uma manhã inteira conferindo o WhatsApp, Facebook, o que aconteceu, e não foi feito o que deveria ser feito. E o salário da preguiça é a morte, Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. É sério. Mas existem dois caminhos. Existe o caminho da preguiça, daqueles que vão ouvir o convite da insensatez. Existe o caminho da sabedoria, aqueles da diligência, aqueles que vão ouvir o convite da sabedoria. Nossa preguiça é um problema de coração. Qual é o centro da preguiça? Vamos lá para Provérbios capítulo 26. Versículos 13 a 16. A nossa preguiça ela é destrutiva e ela não é uma característica meramente de personalidade, é um problema de coração. O preguiçoso tem um problema de coração. Não é coração miocárdio, bomba de sangue, coração espiritual, centro do controle do homem. Ele tem um problema de coração. Provérbios 26, 13 a 16 diz o seguinte: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Provérbios descreve para nós o coração da preguiça. Qual é o coração da preguiça? É o orgulho. É o orgulho. E eu tinha muita dificuldade de entender essa passagem, porque quando eu li o versículo 13, eu falei assim, puxa, mas tem um leão lá fora, cara. Acho que se aparecesse um leão aqui, eu não ia lá fora. Enquanto não viesse o IBAMA, FUNAI, STF, alguém tirar o leão. Okay? Eu não ia sair. Então tem um leão lá fora. Mas o decorrer da passagem, ele descreve para nós que leão está lá fora. São as desculpas que o preguiçoso formula para não fazer o seu trabalho. São várias. Tem vários leões aí fora. O preguiçoso acha que conhece das coisas e tem uma razão errada, né? Para o seu orgulho. Por exemplo, por que eu vou arrumar a cama se hoje à noite nós vamos desarrumá-la de novo? Aí a mãe diz para o adolescente, meu filho, eu passei anos arrumando a cama, louvado seja o Senhor por tamanha sabedoria que veio nos iluminar da necessidade,
não existe necessidade de arrumar cama. Obrigado, meu filho. É isso. É isso. Então o preguiçoso, ele sabe os seus próprios olhos. Não, pai e minha mãe não sabem de nada, porque a gente sempre desarruma a cama à noite. Não precisa arrumar, cara. Não precisa arrumar. Não precisa arrumar a cama. Ou isso aqui, ó. Eu não sou tão inteligente como fulano, então nem adianta estudar. Tem um leão lá fora e ele vai me pegar. Eu não sou um pastor tão articulado como aquele, então nem adianta eu estudar. Eu já entendi qual é o meu lugar, estou lá de boa, pastorzinho bacana, tal, fiel ao Senhor, mas não adianta eu querer estudar mais, porque eu não sou tão inteligente como fulano. Tem um leão lá fora. Tem um leão lá fora. Ou a crise está feia, nem adianta procurar emprego. Você tem uma ideia, um amigo meu, muito mais qualificado do que eu, formado em universidades de ponta, extremamente qualificado, um currículo de dar inveja, ele está procurando emprego há 2 anos. Se ele está assim, nem adianta eu ir atrás. Tem um leão lá fora. Tem um leão lá fora. Desculpas que nós criamos para a nossa própria preguiça. Não, crescer como marido, vamos ver vários leões, né? Crescer como marido, você não tem ideia da minha esposa. Tem uma leoa lá fora. Tem uma leoa lá fora. Tem uma leoa lá fora. Tem um leão lá fora. Tem um leão lá fora mesmo. A chance de você ser pego por ele é muito pequena. Aí você tenta argumentar com um preguiçoso. E você descobre o seguinte: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso é um orgulhoso. Ele confia nas suas próprias percepções, ele confia na sua própria razão e ele não enxerga que ele está se destruindo. Ele está se destruindo. Mas tem esperança de mudança. Provérbios nos dá esperança de mudança. Se o problema do preguiçoso é orgulho, Provérbios vai humilhar esse orgulho com uma coisa muito humilde. Um bichinho desse, não é um leão não, é um bichinho desse tamaninho assim, ó, a formiga. A formiga. Preguiça não é uma questão neutra de caráter, mas um hábito pecaminoso que afeta a pessoa como um todo. Vamos para Provérbios capítulo 15. 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Aqui Provérbios nos faz um contraste que nos ajuda a entender que a preguiça não é uma característica de personalidade neutra, mas ela está em oposição aos retos, em oposição ao justo. Preguiça é pecado. Preguiça é pecado. Provérbios 21, 25 e 26. O preguiçoso morre desejando porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Então, de novo, o paralelo do preguiçoso em contrapartida ao justo. Preguiça é pecado. Confissão e arrependimento são as reações imediatas e necessárias para a mudança real. E se o problema é orgulho, Salomão então irá humilhar o preguiçoso com o exemplo humilhante da formiga. Vamos para Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 11. Então a preguiça deve ser confrontada pela observação da criação. Provérbios 6, de 6 a 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Lições então que nós tiramos da formiga. A formiga tem iniciativa. Ela não tem chefe. Ela não tem chefe. Aliás, é fascinante esse negócio de formiga. Quando eu era uma criança, eu gostava de brincar com formigueiros. Tinha um negócio fascinante com o formigueiro. Você pisava no formigueiro, aqueles mais durinhos, né? Você pisa neles,
Aí você tira o pé e eu ficava imaginando na minha cabeça aquelas formigas lá dentro do formigueiro. Ah! Ah! O gigante voltou! E aí eu pisava. Aí às vezes eu pegava um canudo, enfiava o canudo no formigueiro, uma tampinha, e ficava olhando as formigas. Aí eu ia embora. No dia seguinte eu voltava. Aquele canudo já fazia parte do formigueiro. Parecia a estrela da morte no retorno de Jedi, né? Ela já está reconstruída assim. Tinham formigas envolvidas ali, não é possível, né? Então, aí eu via tudo aquilo e as formigas diligentemente. E o que eu nunca vi no formigueiro foi o formigão capataz. O formigão gerente. Tinha a rainha, obviamente, mas todas elas operárias e trabalhando. Não tem chefe. Elas trabalham. O preguiçoso só trabalha debaixo de chicote. É na dor que ele trabalha. Mas tem que doer muito. Tem que doer muito para trabalhar. A diligência, ela tem iniciativa. E a diligência, na sua iniciativa, ela reflete as características criativas do nosso Deus. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para o trabalho. Trabalho não veio com a queda, foi antes da queda. O homem foi colocado no jardim para cultivar o jardim, cuidar dele. Trabalho. Então ela tem iniciativa, ela trabalha em equipe. Ela tem um planejamento. No estio prepara o seu pão, na cega junta o seu mantimento. O tolo trabalha quando o estômago ronca. O sábio trabalha porque sabe que o estômago irá roncar. Tem uma diferença brutal nisso. Então o preguiçoso, o tolo, ele espera os seus mantimentos acabarem. E aí ele vai pensar, puxa, o que eu posso fazer para comer? O diligente, ele sabe que mantimentos acabam, eles sabem que ele precisa de um planejamento, então ele se antecipa e trabalha, porque o estômago vai roncar. Ele não retém nada, ele é justo, ele dá. Nós trabalhamos também para dar. Para dar. Da formiga nós aprendemos que o objetivo aqui de Salomão é envergonhar o tolo, o preguiçoso, para agir e tomar responsabilidade. Olha lá no versículo 9, quanto tempo? Até quando? Né? Indica aqui um padrão. Esse camarada fica deitado, dormindo, e isso caracteriza a vida dele. Okay? Nós não estamos falando do seu cansaço de segunda-feira matinal, depois da depressão pós-sermão, né? Em que você está quebrado e você descansa, o descanso do trabalhador. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse descanso, curta esse descanso. Nós estamos falando de alguém que tem o descanso como Deus e se tornou um padrão na sua vida. Quando o seu apetite será satisfeito, dormir é uma bênção, mas o preguiçoso fez disso um Deus. Vamos para Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, o teu sono será suave. Deus criou o sono, é uma bênção, e também é pecado nos privarmos do sono e do descanso. Ok? Se você também é conhecido pelo oposto, o ministroholic, né? Você também precisa entender o que é descansar no Senhor. Descansar é uma atividade de adoração. Enquanto nós descansamos, o Senhor provê, o Senhor dá, o Senhor trabalha, o Senhor cuida da igreja enquanto os pastores descansam. Verdade, não é? A gente precisa lembrar disso, que é o outro oposto. Né? O equilíbrio então é Eclesiastes 4, de 4 a 8, quando aponta essa vã busca por um trabalho desenfreado. O lazer legítimo torna-se então preguiça que consome. Quanto mais dorme, mais ele deseja. E aí vem a pobreza. A pobreza não chega repentinamente, mas a percepção dela sim. Aí o preguiçoso, eu não sei como aconteceu. Hoje eu não sou ninguém, eu não consigo trabalho. Deixa eu ver o seu currículo. O currículo conta a história, por que as coisas aconteceram assim. Existe Eclesiastes, existe Jó, existem situações excepcionais do que nós estamos lidando aqui, né? Mas você entende o padrão aqui, né? Um adolescente não corrigido na sua preguiça se torna um jovem preguiçoso, vai se tornar um jovem adulto preguiçoso, e aí ele conhece uma mina. E o que ele quer fazer? Namorar. Para quê? Para casar.
E aí ele vai sentar no sofá de um determinado distinto senhor, futuro candidato a sogro, e vai dizer: então, tio, eu quero casar com a sua filha. O que você faz? Eu sou campeão de PlayStation 4 do bairro. Puxa, impressionante. Eu venci uns coreanos, inclusive. E como é que você pretende sustentar a minha filha? O Senhor proverá. O cara manda uma piedosa, né? O Senhor proverá. O Senhor proverá. Aí diz que a mãe, né? A mãe vira pro marido: e aí, o que você achou dele? Eu achei legal, mas ele acha que eu sou Deus. Senhor proverá. Aí o cara quer casar, ganhando 270 por mês. Não dá, o nosso amor supera tudo. Não supera nada não. De repente, ele caiu em si. Puxa. Minha mãe falava. A professora Sônia falava que eu tinha que tomar jeito, estudar matemática, estudar português. A pobreza não veio repentinamente, a percepção dela veio. A percepção dela veio. Então o preguiçoso precisa ter os seus olhos abertos, de que ele está num caminho destrutivo. E é óbvio que eu estou falando de consequências apenas imediatas, mas nós estamos vendo a natureza espiritual da preguiça, que pode ser sinal de uma condenação muito pior. De um estilo de vida que mostra que ele não está casado com a sabedoria, de que ele não tem um relacionamento com Cristo, ele tem um relacionamento com a tolice e a loucura. A tolice e a loucura. Consequências de longo prazo, de decisões de curto prazo. O que é melhor, jogar videogame ou estudar matemática? Você não tenha dúvidas de que se você está olhando apenas pelo aspecto do prazer imediato, videogame ganha de 10-0. Mas a sabedoria nos chama a enxergar consequências de longo prazo. Jogue sim o seu videogame, mas agora é hora de desligá-lo e estudar matemática. Estudar matemática. Não tem nada espiritual de matemática, né? Ou tem. Tudo muito espiritual com a matemática. A esperança de mudança, ela é confrontada pela criação e ela é dada pelo Criador. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, nos aponta que o assunto é sério. É muito sério. Primeira Timóteo 5, 8. Diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. É óbvio que aqui pode estar retratando a situação de alguém que ignora os seus e tem recursos, mas também a situação de alguém que não provê para o seu, pior do que o descrente. É óbvio que tem situações que fogem do nosso controle, o desemprego, ok? Uma situação complicada, circunstâncias adversas, mas qual é o trabalho do desempregado? Procurar emprego. A diferença é que ele não é remunerado, mas ele tem um trabalho. E qual é? Procurar emprego. Não é baixar todos os filmes do Netflix, assistir todas as séries, é procurar emprego. Esse é o trabalho dele. Okay? Se você não tem uma ética de trabalho ajustada, não existe evidência de que sua fé é real. Talvez você não creia no Evangelho. E dói o coração, principalmente nós pastores, quando nós ouvimos entre a congregação: olha, eu cansei de contratar crentes. Já ouviu isso? Olha, pastor, na verdade eu não vou mais contratar ninguém da igreja. É muita dor de cabeça. Pô, rasga o coração isso. Rasga o coração. E parte porque está ligado com o estilo de vida preguiçoso. Raramente faz o que mandam, nunca faz além do que mandam, não existe diligência, não existe iniciativa, existe alguém que ama o seu próprio prazer, faz apenas o que gosta. Vive na expectativa de que a sexta virá. E não é a sexta da paixão de Cristo, na esperança da ressurreição. É a sexta de que, final de semana.
Aí não tem depressão pós-sermão, tem depressão do Fantástico. Toca a música do Fantástico. Ai, amanhã é segunda. Amanhã é segunda. E nós vamos adorar o Senhor trabalhando. Você pode ler a Bíblia por 1 hora na sua devocional, falar de Jesus para os vizinhos, mas se não tem uma ética de trabalho bíblica, você tem um problema com Jesus. Você tem um problema com Jesus. O caminho da sabedoria, então, é um caminho que todos nós falhamos. A preguiça mostra se você está se afastando de Jesus, e a ética de trabalho mostra se você está se aproximando de Jesus. Note, mostra, não são as causas. Eu não estou ficando mais perto de Jesus porque eu estou trabalhando muito. Porque eu estou perto de Jesus, eu tenho uma ética de trabalho ajustada. Ok? São evidências. E o caminho da sabedoria nos dá evidência de quem você ouviu o convite. Se foi da sabedoria ou se foi da insensatez. As más notícias do pecado encontram sua solução, então, nas boas novas do Evangelho. Deus trabalhou para criar o mundo e prover para a humanidade. Foi o que Ele fez. E é interessante como os salmos apontam e ressaltam o aspecto criador de Deus. O que Deus fez? Deus criou um palco onde a redenção iria acontecer, e esse palco também provê para o nosso sustento. Ele criou para prover, Ele trabalhou para prover. A sabedoria de Deus tinha um trabalho como carpinteiro. Quem era esse? Jesus tinha uma vocação. Ele era carpinteiro. Mas depois ele se aposentou disso, para trabalhar como mensageiro, Salvador, Messias. E Jesus terminou o trabalho que o Pai havia dado para que ele fizesse. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 17,4 diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. A sabedoria termina o trabalho que lhe foi dado. Você foi dado um trabalho. Como pastor, você tem um trabalho. Qual ele é? A descrição está aqui. Leia a descrição e cumpra a descrição. Os membros da sua igreja lhe foram dados um trabalho. E temos que ajudar especialmente uma geração, talvez a minha geração e a geração que veio depois. Fica esse saltitante de trabalho. Eu ainda não encontrei o que eu gosto. Ok? Já ouvi essa informação. Agora arruma um trabalho e trabalhe. Porque é certo. Isso é razão suficiente. Isso é razão suficiente. E aí nós temos uma visão tão voltada para nós mesmos e não para o Criador, que estamos buscando satisfação nos nossos desejos, anseios. Jovens adultos de 25, de 30, de 35, de 40, sem beira nem eira. Ainda procurando o que eu quero fazer. 30 anos, 35, 40, é certeza que você está na metade da sua vida, você ainda não descobriu para que você existe. Glorificar a Deus? Serve essa, glorificar a Deus? Glorifica a Deus quando você trabalha? Glorifica a Deus? Então trabalhe. Arrume um trabalho e faça. E Jesus Cristo gritou da cruz o quê? Está consumado. Aliás, a nossa esperança é porque Ele cumpriu o seu trabalho. Ele cumpriu o seu trabalho. Irmãos, a reação à preguiça deve ser de arrependimento. Deixar o pecado e seguir a Jesus que espelhou o Pai com trabalho. Ao se deparar com traços de preguiça, chame pessoas ao arrependimento. Ao olhar traços de preguiça na sua vida e ministério, arrependa-se da preguiça. Jesus morreu por todos nós que falhamos de uma ética de trabalho, oferecendo perdão para escapar do inferno. Então Jesus nos transforma para o seu espírito em sua imagem, uma imagem que trabalha. Nós trabalhamos. Parte de ser imagem e semelhança é produzir como Ele trabalha. Isso significa trabalho tanto de vocação como não vocacional. Pare e pense nisso aqui. Somos chamados a produzir, não somente consumir. Provérbios fala de uma mulher que ordena o caos e edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Provérbios 31, uma ampla descrição disso. Isso envolve, então, trabalhos vocacionais e não vocacionais.
Ajudar, inclusive, donas de casa em nossa congregação a entender que decoração, limpeza, troca de fraldas e muitas outras não são meras tarefas, mas o caminho da sabedoria. Deus é glorificado quando você troca uma fralda. Deus é glorificado quando você cuida dos seus filhos, quando você cresce em sabedoria, cuidando dos seus filhos. Deus é glorificado quando você trabalha para tornar a sua casa um lugar de segurança para a sua família. Deus é glorificado nisso. Ah, não, mas eu devia ser médica, salvar vidas. Sério? Sério que Deus precisa de você para salvar vidas? Sério? Não estou menosprezando nenhuma das outras, mas eu estou dizendo que nós não pensamos nesses termos, em termos de resultados, nós pensamos em termos de fidelidade. O que nós temos para hoje não é o pronto-socorro, é a troca de fraldas. Você vai fazer e ser fiel? Você vai fazer e ser fiel? Provérbios 12, 24 diz: a mão do diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. É óbvio que isso pode significar promoção, mas não só isso. Mas não só isso. Lembre-se, a sabedoria, ela tem um aspecto de realeza. É pela sabedoria e o cumprimento da lei que o rei governa. E agora nós somos chamados a sermos sábios, isso implica em trabalhar, e nesse contexto nós lemos: a mão do diligente dominará. A humanidade foi chamada para governar na criação, Gênesis 1, 26 a 28. Mas o que o homem optou? O homem optou o contrário. O homem optou não governar a criação como lhe foi dado. Ele optou pelo pecado. Irmãos, no plano de salvação o que nós vemos é Deus restaurando essa soberania mediada agora por meio de Jesus Cristo. E em Cristo Jesus nós somos chamados a trabalhar pequenas coisas, para futuramente ouvir o seguinte: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, trocar fraldas, salvar vidas no pronto-socorro, ser pastor, pouco. Sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Sobre muito te colocarei para fazer o quê? Irmãos, nós vamos governar o universo com Jesus Cristo. Mas para fazer isso, nós somos chamados a ser fiéis naquelas que parecem ser coisas pequenas e mundanas. Trocar fralda, estudar matemática, arrumar a cama. Isso é um estágio para o trabalho que vem no porvir. Então, uma ética de trabalho que entende o que Provérbios nos aponta, o que nos aguarda no futuro, nos chama a entender a urgência. Fraldas precisam ser trocadas, camas precisam ser arrumadas, sermões precisam ser feitos, estudos precisam ser feitos. Agora é hora de trabalhar. É hora de trabalhar. Nos seus pequenos afazeres, lembre-se que estamos sendo preparados para reinar com o Rei. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, não para homens, mas para com o Senhor. Com o Senhor. Então as conexões do estilo de vida preguiçoso, quando compreendemos a teologia do livro de Provérbios, nos chama com autoridade, com sabedoria, ao arrependimento daqueles que estão tomados por um estilo de vida preguiçoso. E que Deus nos abençoe com igrejas que crescem numa ética de trabalho diligente, espelhando a ética de trabalho do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. E isso só é possível quando nós ouvimos o convite da sabedoria, nós ouvimos o Evangelho do Senhor Jesus e dizemos sim. Transforma. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor convictos de que por vezes nosso ministério, nosso trabalho, reflete, ó Deus, traços de preguiça, desejos, ó Deus, por vivermos nossos próprios prazeres, nosso conforto, o desejo, ó Deus, por resultados instantâneos, contrários, ó Pai, àquilo que o Senhor nos chama, a fidelidade em tarefas pequenas, a fidelidade em tarefas que aparentemente são mundanas, mas que refletem, ó Deus, a qualidade do nosso relacionamento com o Senhor.
Guarda-nos, ó Deus, da preguiça. Construa em nós, ó Deus, um espírito diligente. E isso é possível quando mais uma vez somos colocados diante da cruz de Jesus, vemos o que Ele fez por nós e agora somos chamados a viver para Ele. Não mais para nós mesmos, mas para Ele, para o Senhor Jesus Cristo. E assim crescemos, ó Deus, como pastores, que tiveram sim histórias diferentes, oportunidades diferentes, têm dons diferentes, tudo isso é real. Mas que saibamos, ó Deus, usar aquilo que o Senhor nos confiou da melhor forma e para a glória de Deus, num trabalho diligente. E é no nome de Jesus, trabalhador por excelência, que nós oramos. Salvador suficiente. Amém. Temos